A prisão da Zambelli era uma prisão preventiva. O ministro Alexandre de Moraes transformou esta prisão em prisão definitiva. Ela está condenada. E também ele mandou avisar, que mandou avisar o Congresso e o Executivo que ele estava pedindo o nome da Zambelli ser colocada na lista vermelha da Interpol. Isto foi feito. Então ela está agora sendo procurada em 196 países. Ela está na Itália e diz que vai se apresentar às autoridades porque ela tem cidadania italiana. Isso pouco importa, porque o Brasil tem um acordo com a Itália de extradição e o ministro Alexandre de Moraes também pediu para o Executivo, o Ministério da Justiça, já iniciar os trabalhos de pedido para o governo italiano a extradição. Ao mesmo tempo, o ministro encaminhou um documento para o parlamento, para a Câmara, dizendo que o mandato dela não tem mais sentido, Quer dizer, ela não está mais suspensa, ela perdeu de fato o mandato. Então, parece que as medidas tomadas para punir a deputada por uma série de crimes, inclusive pela invasão online do Tribunal de Justiça e Tribunal Eleitoral e toda aquela bandalheira que ela andou fazendo, a colocou na berlinda de uma vez por todas. Bom, o problema todo não é o que vai acontecer com a Zambelli. Ela seguiu o caminho que ela quis, O problema nosso, dos brasileiros da esquerda, é entender a trama que está se formando já há algum tempo com esta turminha no exterior e com os discursos desta turminha. Veja só, como que as coisas estão sendo feitas? Não há absolutamente ninguém que acredite que o Bolsonaro não pensa em fugir. Ele está com um filho no exterior, a Zambelli está no exterior, portanto já deu o caminho de a fuga é possível. E tem um detalhe fundamental. Qual? Se ele for preso e na prisão lá especial para ele, que é uma prisão dentro do exército, ele não pudesse comunicar pela internet, ele é um homem morto. Não morto fisicamente, mas politicamente. Então, se ele puder ficar na prisão, de celular na mão, criando um conjunto de fake news para os bolsonaristas irem para a militância em 2026, ele não vai fugir. Mas se ele for condenado e a pena for de que ele vai poder falar à imprensa só quando o Alexandre de Moraes deixar, aí ele vai pensar em fugir, sim. E ele vai ter uma boa desculpa para isso. Os bolsonaristas não vão ficar nem um pouco ofendidos pela fuga dele. Vão, inclusive, incentivá-lo. Porque ele vai dizer que ele não pode ficar calado e que ele está dentro de um processo de redenção do Brasil, de fazer o Brasil voltar à democracia. Por quê? Porque estamos vivendo numa ditadura, no mínimo uma ditadura de toga, uma ditadura do STF. Então, esta é a versão. Eu vou colocar aqui a periferia desta versão, ou talvez não a periferia, mas o elemento ideológico desta versão.
tá? Por quê? Porque esta versão de que nós estamos vivendo numa ditadura, todos eles estão repetindo em diversas instâncias. Há pessoas, inclusive, do âmbito do bolsonarismo, que dizem que nós estamos vivendo uma ditadura comunista. O sujeito está falando livremente, ocupa todos os lugares da imprensa e diz que vivemos uma ditadura. Você pode dizer, olha, isso é uma tonteira, isso é como dizer que a Terra é plana. Veja, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse tipo de coisa, mesmo o sujeito sabendo que é mentira, se ele tiver outro que fala igual, se ele tiver outro que fala igual, eles se unificam numa comunidade que mobiliza politicamente as propagandas, a eleição, a militância. Então, não é a questão da verdade e da mentira que está em jogo. A questão que está em jogo é quanto que eu posso trazer para o meu lado de gente motivada, porque está motivada em mentir junto. Vocês estão me entendendo? Então, muita gente está ainda voltada para a questão da verdade e da mentira, da fake news. E não percebeu que nós vivemos uma situação de pós-verdade. Não é a questão da verdade e da falsidade que está em jogo, mas é a questão dos critérios de verdade que foram abalados. Por quê? Porque uma parte da sociedade não está mais interessada em critérios de verdade, porque ela não quer saber nem de falsidade nem de verdade. Ela quer saber se ela pode formar blocos comunitários de ajuda mútua. Por que aconteceu isso? Porque isto é um reflexo do neoliberalismo. O neoliberalismo isolou as pessoas e elas procuraram se agarrar às comunidades possíveis. Uma comunidade virtual, uma comunidade de dança, uma comunidade de igreja, seja lá qual for a comunidade, isso está prenunciado no momento que o Orkut, lembram? Criou as comunidades e foi uma febre, todo mundo tinha a sua. E aí proliferou N tipos de comunidade. Comunidade das pessoas que têm uns cílios compridos, comunidade das pessoas que têm um prepúcio azul, comunidade, você lembra? Todas as comunidades falsas, mas algumas vingaram. Lembram que algumas vingaram? E no meio delas, algumas comunidades que vingaram virtualmente e que já estavam vingando fisicamente. A dos evangélicos era uma. Percebeu? A dos antipetistas era outra. Então, algumas comunidades, elas funcionam única e exclusivamente porque elas dão a sensação de que você não está mais sozinho no mundo. Vocês lembram como é que o Olavo de Carvalho conquistava as pessoas? Ele conquistava as pessoas pela desescolarização. Assim, você não aprendeu nada na escola porque você é mais inteligente que seus professores. Você é que nem eu, vem aqui comigo. E ficavam falando besteira juntos. Isso também é uma comunidade. Isso é o reflexo da perda da antiga sociedade, uma sociedade que tinha sindicato, tinha escola, tinha clube, era uma sociedade integrada. Nós fizemos uma desintegração e as pessoas se agarraram na tábua de salvação das comunidades existentes. Então agora, se o Bolsonaro conseguir manter a comunidade dos bolsonaristas funcionando, ele tem uma campanha. E esta comunidade não funciona pela fake news, ela funciona pela capacidade de todo mundo ficar contente por contar alguma coisa que vá contra a sociedade vigente. Então, se a ideia se a nova ideia estamos sob uma ditadura
e isto for gostoso porque eu falo e consigo mobilizar o outro, eu falo e consigo mobilizar o outro e a gente se sente irmanados, pronto, ele tem a campanha. Essa é o trunfo. E estar no exterior como a Zambelli e como o Eduardinho e talvez o próprio Bolsonaro é poder continuar fazendo isso. É poder continuar fazendo isso. E eu vou pôr um vídeo aqui do Luiz Felipe Pondé para vocês verem que ele já está articulado nisso. O discurso dele é igualzinho ao discurso que o Adrilles, aquele lá do BBB, o bolsonarista do BBB, o Adrilles, que é vereador na Câmara de São Paulo, né? Para quem está fora de São Paulo não sabe, ele é vereador na Câmara de São Paulo, ele esses dias fez um discurso dizendo que nós vivemos sob uma ditadura. Todos os bolsonaristas estão repetindo isso. Para uns, é a ditadura completa. Para outros, sofistica um pouco. A ditadura de toga. E até a Folha de São Paulo já caiu nessa, porque tem dias que ela fala que o Alexandre de Moraes está exercendo poder demais. Só que o que eles não entendem é que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é a continuidade daquele processo iniciado lá atrás sobre os atos antidemocráticos contra o próprio STF. As pessoas não entenderam ainda que ele não é o guardião da democracia. É simplesmente ele é o cara que está ainda dentro daquele processo iniciado lá atrás, que foi posto como um elemento problemático pelo ataque do Roberto Jefferson, pelo ataque do Silveira. É dali que vem toda esta parafernália de investigação que culmina no Alexandre de Moraes. Não tem nada de Alexandre de Moraes é o ministro mais poderoso, ou deram poder para ele, nada. Tem nada saindo dos eixos. Mas os que fingem que não entendem de lei propagam essa ideia da ditadura de toga. Eu vou pôr o vídeo para vocês verem como um cara, que tem acesso à classe média, que tem acesso a um tipo de classe média, fala a mesma coisa que o outro que tem acesso a outro tipo. E assim sucessivamente. Para vocês verem como eles vão unificando o discurso. E não pense que que eles não estão trabalhando conjuntamente, porque eles estão, tanto é que na hora que você ferve a água, onde que a ebulição vai sair? Lá no Brasil Paralelo, tá? A hora que você ferve a água, onde é que vai sair? Nos deputados conservadores americanos. Tem respaldo na direita, e eles estão articulando a fuga do Bolsonaro. Essa conversa de que, mas o Pondé não é bolsonarista, fulano de tal não é bolsonarista. Isso é gente, eles são cripto-bolsonaristas. Já passou a fase da Covid. Eles já estão de volta ao Bolsonaro de novo. Eles já acham que é aquilo ali. Há uma fala de uma reunião de vários empresários do agro que depois que eles ficaram sabendo que o Plano Safra deu dinheiro para eles, para um dinheiro que eles nunca tiveram, o que eles concluíram foi que eles precisam extirpar o Lula da política. Então, Agora, esses palestrantes, todos eles, recebem dinheiro do agro para dar palestra. O agro é um dos grandes financiadores dessas palestras. Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu acabei de falar isso num vídeo, uma deputada entrou com um projeto para derrubar o decreto do Lula que melhora a alimentação das crianças. E qual a argumentação dela? É que tem que dar biscoito e refrigerante, porque senão vai punir a indústria. Tá vendo? E sabe quem que é ela? Ela é uma deputada da Bahia que
integra frentes do agronegócio. E o Pondé teve lá no norte fazendo palestra, quem que pagou? O agronegócio lá no Pará. O Rodolfo anunciou isso no canal dele. Eu vou pôr só para vocês verem a matriz do discurso. Está aqui agora já. Olha só. Tinha uma função de guardião da democracia. Eu acho que hoje existe uma ditadura da toga e não só do Alexandre de Moraes, tá? E eu também acho que, passados momentos de mais pânico com relação a riscos institucionais, eu desconfio de qualquer figura que assume o papel de guardião da democracia. Viram? Brasil uma ditadura de toga. Alexandre de Moraes deveria ter só atuado durante as eleições, depois não mais, porque não precisa mais. Como? O processo não acabou. Os crimes não foram todos eles ainda julgados. O próprio Bolsonaro está com um monte de gente presa e ele solto, ele não foi julgado. Então como é que acabou se tudo isso faz parte de um conjunto de crimes feitos contra a República e contra a democracia, que se iniciou contra os ataques ao STF. Nesse vídeo aí do Pondé, ele ainda fala que a democracia tem que viver de pesos e contrapesos. Mas quem que faz pesos e contrapesos? O Congresso, o STF e o Executivo. Então são aquelas pessoas, e elas estão tentando cumprir com o ofício delas. O argumento do Pondé é interessante pelo seguinte, né? É o mesmo argumento que vários dos populistas de direita usam para atacar o judiciário de cada país onde eles estão. O Netanyahu usa o mesmo. Usa o mesmo argumento para escapar do sistema judiciário que quer pegá-lo. O Trump é a mesma coisa, ele usa o mesmo para escapar do sistema judiciário que quer pegá-lo. O Putin também. Aqui, né, nós temos aí o porta-voz do reacionarismo, que é o Pondé, ocupa o lugar do Olavo de Carvalho, alimenta todo esse discurso na classe média. E está na bancada do Jornal da Cultura, ali, né, tendo o respaldo de quem? Da candidatura do Tarcísio, sim. Entendeu, gente? É preciso ser muito tolo para não perceber como que esses tijolinhos vão sendo postos pela direita e como que o discurso está se unificando de novo. Portanto, a nosso papel de esquerda reflexiva é começar a entender isso e parar de achar que vai ser pela disputa entre verdade e fake news, porque não é. É a disputa por adesão. Então tem que quebrar os elos de adesão. Então, por exemplo, o elo Bolsonaro no exterior, junto com Zambelli e Eduardo, forma um elo. Tem que quebrar. Pondé falando no Jornal da Cultura toda hora e, né? Aí vem cara aqui, fala, deixa de lado isso daí, o mesmo papo que se falava em relação ao Olavo de Carvalho na universidade. Professor, deixa de lado, isso aí não vale nada. Aí o cara acabou escolhendo o ministro da Educação, lembra? Não deixa de lado não, gente, tem que quebrar os elos. De alguma maneira, sempre encontrar um modo de quebrar os elos, porque eles estão formando uma cadeia que não é uma cadeia de nós estamos com a verdade, não, é uma cadeia de nós estamos juntos, seja com a mentira ou com a verdade, não importa, o importante é que estamos falando a mesma coisa e vamos articular de novo a direita para extirpar o Lula da política, é só isso. E o objetivo qual é? O objetivo está posto, gente. É a questão climática, é a mineração na Amazônia, é o desmatamento, é a entrada na Amazônia. Está ali a questão central.
O capital está funcionando de maneira financeira, mas de maneira extrativista também. É isso que está no nosso livro, O Capitalismo 4.0, que está para sair. E nós vamos fazer os grupos de estudo no Brasil todo em torno da leitura do livro. Vocês estão sabendo, né? Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta.